Olá, né? Eu sou José Victor, cirurgião dentista, é, atuo aí na CN, né, na parte de disfunção temporomandibular e dor orofacial e odontologia do som. No caso, meninas, eu fiz um- uns slides mais para me orientar aqui. Como é que eu vou pedir para compartilhar, ok? Pode compartilhar aí. É um prazer te ter aqui conosco, né? Eu acho que é um assunto não só para nós profissionais, mas para o público leigo que sofre, né, com as DTMs e com a dor de cabeça e pescoço, né? As pessoas falam assim, dor na cabeça, dor no pescoço, é o que nós chamamos de dor orofacial. Então, acho que eu posso dizer que a cada 5 pacientes que sentam na cadeira lá, pelo menos três têm alguma alteração que levaria para sua cadeira, José. Sim. Vocês conseguem, estão vendo aí? Sim, tá aparecendo. Ok, ok. Então tá, né? Já me apresentei. Vou passar essa parte. É... Ué, entendeu? Então, minha área de atuação, né, como eu disse, da disfunção temporomandibular, que são os desarranjos que acometem a articulação temporomandibular, que é a articulação que conecta a única parte móvel da face, que é a mandíbula, né, se você permite essa movimentação, que está intimamente próximo aí do ouvido, do crânio, então uma articulação extremamente complexa. A dor orofacial, que compete, que trata aí, né, de todos os distúrbios de tecidos mineralizados, como osso, vaso sanguíneo, parte muscular, dores, né, odontalgias, dores na gengiva, dores de dente. E a disfunção temporomandibular é um tipo de dor orofacial. E a odontologia do sono, que nós dentistas viemos aí por uma demanda médica para coadjuvar no tratamento da apneia e das hipopneias, que são as obstruções que acontecem a nível de orofaringe, né? Então, as dúvidas mais frequentes, né, é o que que é a sigla. Então, às vezes, o paciente pesquisa na internet, DTM, mas às vezes não entende muito bem o que é, e a DOP. Então, a sigla DTM é disfunção temporomandibular, justamente um problema na articulação temporomandibular. ATM, todo mundo tem, então é bem comum, eu tenho ATM, sim, ainda bem. Né? Então, todo mundo tem ATM, que é essa articulação temporomandibular. Todo mundo não, porque tem pessoas que têm prótese, né? Mas, então, a sigla DTM é justamente a disfunção dessa articulação. E a sigla DOP é dor orofacial. Então, na odontologia, nós temos um especialista em dor orofacial. Se você sente dor na face, você pode procurar um cirurgião dentista, especialista, que possivelmente o diagnóstico vai ser bem preciso. Então, tem muitas dores que elas irradiam, né? Dores que vão para o dente e que não necessariamente são do dente. Qual que é o paciente que se beneficia da especialidade de disfunção temporomandibular? Então, os pacientes que apresentam essas disfunções que eu mencionei, né? Seja de origem muscular, seja uma dor articular pontual, seja uma dor de cabeça, né? Já passou pelo cefaliatra, às vezes já foi no neurologista, não teve nenhuma causa aparente, então são as cefaleias que a gente chama de secundária, então são as dores de cabeça secundárias, secundária porque vem de um problema primário, e muitas das vezes esse problema primário pode ser a disfunção temporomandibular. Então, por que que é crucial o encaminhamento? Ainda mais dentro de uma clínica, né, enfim. Porque a precisão, né, terapêutica, ela vai ser muito mais interessante. Então, às vezes, o paciente que procura um especialista em dor orofacial, muitas das vezes ele já passou por diversos outros especialistas, às vezes já teve vários tratamentos regressos, não muito bem
conduzidos, e isso torna a experiência do paciente ainda mais negativa. Então, se você não foi muito bem conduzido, possivelmente a prescrição farmacológica não foi ideal. Então, às vezes, o paciente ele já apresenta uma restrição farmacológica. Quando a gente entra com os remédios específicos, às vezes ele não quer tomar, porque já tem uma úlcera, já desenvolveu uma gastrite, de tantos anti-inflamatórios, de tantos analgésicos, que não cessaram, até porque a origem da dor é totalmente diferente. Então, esses tipos de fármacos não vão melhorar a dor do paciente. É, por que também, né, o encaminhamento? Justamente para evitar tratamentos que não vão surtir efeito. Então, é positivo para todo mundo, né? Para o paciente, para o profissional que vai tratar, até porque o paciente acaba tendo um coping negativo, né? Diante do tratamento. Então, se ele já começa negativo, então, dificilmente a gente vai ter resultados positivos. Então, assim, né? O que que um dentista ou até o próprio paciente, ele precisa entender, né, sobre a face. Então, muito tem se falado do autoconhecimento, né? O autoconhecimento vai muito além aí só da parte psicológica. Então, é você se autoconhecer em todos os aspectos, né? Seu corpo, o que você pode fazer, né? O que você pode fazer com sua mão, com seu pé. Então, tem coisas que são bem claras. E pouco se fala da boca. Então, muita gente, tem a boca, mas nunca parou para pensar nos movimentos que ela faz. E, então, a gente tem bem escrito, né, na literatura que a articulação temporomandibular ela faz tanto rotação quanto translação, né? Então, o que que é isso? São muitas movimentações. Então, dificilmente o paciente fica, né? Movimentando para um lado, para o outro, para frente, para trás. E nem, né, não é porque ele não faz que a articulação ela não permite essas movimentações. Então, durante a mastigação, o certo é justamente você fazer essas manipulações aí, né, com a articulação. Porque você manda o alimento para um lado, manda o alimento para o outro. Então, automaticamente, ao movimentar a articulação, a gente vai lubrificar. Então, o que que tem acontecido muito hoje, né, aí nas consultas, em alguns colegas também que relatam? O paciente às vezes não abre a boca. Então, ele vai conversar com você, ele começa. Eu tive um episódio, estou muito estressado. Então, o paciente fica com a limitação de boca na própria fala. Então, ou seja, é uma articulação que não está bem lubrificada, é um músculo que não está bem conduzido. É a mesma coisa de você ir na academia e treinar ali o mesmo braço todo dia. Então, assim, aquele braço vai ficar fadigado, você não vai conseguir levantar nenhum copo depois, né? De tanto que ele está cansado. E na boca é a mesma coisa. Então, se você fica usando o músculo de uma forma errada, você vai fadigá-lo. Então, é interessante a gente saber. Então, o paciente que abre pouco a boca, a gente tem que investigar se ele tem alguma condição é, é, física, né, que está impedindo essa boca. Por que que não está abrindo a boca, né? Tem alguma anquilose, né, que a gente popularmente aí fala, que é essa junção aí do osso, o paciente não consegue abrir porque tem uma barreira mecânica atrapalhando, né? Esse disco, né, a gente tem uma cartilagem na articulação, que é bem semelhante ao joelho, ela está deslocada, então, né, o que está acontecendo ali? Ou ele simplesmente não está usando a boca da forma que deveria usar. Então, muitos pacientes vão na primeira consulta e a gente consegue destravá-lo ali na primeira consulta. Então, às vezes, é um problema pontual e a gente manipula, a gente mexe, o paciente vira e fala, nossa, como assim, né? É, fiz umas movimentações aqui e já melhorei. Ou seja, é igual porta, né? Se você não abre a porta, não fecha a porta, não lubrifica a porta, ela vai o quê? Enferrujar. Então, a nossa articulação é do mesmo jeito, a gente precisa movimentá-la. E hoje a gente é igual o jacaré, né? Você só abre, fecha, fala e não movimenta, ok? Então, a gente tem essa condição de hipomobilidade, que é o paciente que abre pouca boca, e também tem o paciente que abre muita boca. Então, nem abrir pouca boca é positivo, e nem abrir a boca demasiadamente é positivo. Por quê? Você vai estirar toda aquela região que conecta, né, a sua mandíbula, o seu osso, nessa região. Você abre a boca demais, você vai elevar tudo junto. Vai musculatura, vai o disco, vai nervo, vai vaso sanguíneo, vai tudo para frente. E aí pode gerar uma dor muito grande e até deslocar a boca. Tem muita gente que tem esse deslocamento
e fica com a boca travada, tem que ir para o hospital, para o dentista colocar de novo. E muitas das vezes acaba sendo traumático, porque aí junto o desespero do paciente, né, com às vezes a dor, e o profissional tem que colocar no lugar, então assim, acaba sendo um pouco traumático. E o bruxismo é uma condição muito relatada hoje, né? Atualmente, o próprio paciente pode chegar no consultório e falar que tem bruxismo. Então, assim, qual que é o papel do profissional, cirurgião dentista, clínico ou de outras áreas? É justamente perceber alguns sinais e sintomas. Atualmente, a gente não leva como critério o que está desgastado, né? Então, às vezes o paciente chega com um dente totalmente desgastado e foi um reflexo de um bruxismo altamente ativo na fase adolescência, na fase adulta. Então, não significa que ele esteja com ele ativo. Por isso que a gente, né, reforça essa necessidade de passar por um especialista, que às vezes o paciente vai usar uma placa de bruxismo, sendo que ele nem tem mais bruxismo, né? Então, ele ficou com as sequelas do bruxismo. Mas para aqueles que têm, né, o bruxismo ativo, é importante o diagnóstico, porque o bruxismo é um excesso de carga para essa articulação. Então, se você já usa essa articulação para falar, para mastigar, muitos pacientes têm alguns hábitos, né, rói unhas, masca chicletes, que são hábitos que a gente nem considera legais, né, a gente até pede, inclusive até para pacientes normais. Então, tudo que você faz com a boca, você está fadigando essa articulação. Então, lembra, a sua articulação é do tamanho de um caroço de azeitona. Você tem duas azeitonas extremamente pequenas de um lado e do outro. Se você força muito essa articulação, você vai ter um problema, ok? Tem problemas que são mais tranquilos de resolver e tem problemas que não são tão tranquilos assim. A gente faz muita analogia com o próprio joelho, né? Então, boa parte dos estudos vieram para o joelho. Então, se o paciente ele apresenta um rompimento lá no menino, enfim, ele vai no ortopedista, o ortopedista faz os tratamentos pertinentes e pede ele para fazer o quê? Movimento. Tem que fazer movimento. Você não vai exceder uma carga, não vai fazer uma atividade muito impactante, mas você não vai ficar parado, né? Então, a articulação não foi feita para ficar parada, mas ela tem o seu limite. E o que a gente tem visto aí é que os pacientes que têm o bruxismo excedem o limite. E aí gera uma disfunção temporomandibular. Então, o bruxismo não é disfunção temporomandibular. Ele é um preditor, né? Ele pode ser um sinal, ele pode ser um fator causador etiológico de uma disfunção temporomandibular. E aí a gente tem dois tipos de bruxismo, que é o bruxismo que acomete o paciente durante o dia, chamado de bruxismo de vigília, ou em vigília que seja, e tem o bruxismo do sono, que é aquele que muitas das vezes o paciente não consegue relatar, né? Esses dias foi até curioso porque eu recebi uma mensagem de um amigo dentista e ele falou que a paciente tinha bruxismo e a paciente virou e falou: mas você não dorme comigo, doutor, como é que você sabe que eu tenho bruxismo? Então, assim, não necessariamente a gente precisa dormir com o paciente, né? Mas tem alguns sinais que a gente percebe em boca que são característicos do bruxismo do sono. Então, assim, para cada patologia, no caso, atualmente o bruxismo não é visto como uma patologia, ele é visto como um sinal, né? A gente fala que o bruxismo hoje ele é detectável, não é uma doença, e a gente precisa entender, né? Então a gente vai desmiuçando. Então, por que, que é interessante encaminhar para um profissional? Nem todo bruxismo a gente precisa de placa de bruxismo, ok? E interessante saber também que nem todo paciente que usa placa necessariamente precisa ter bruxismo. Então, às vezes o paciente tem alguma patologia articular e ele precisa dar um conforto para aquela articulação. Então, ele vai usar um tipo de placa. Então, vai muito além, né? Apenas de você saber, doutor, tem bruxismo, quero usar uma placa, né? Não é uma placa que você vai usar. Enfim. E aí, o que que a gente precisa ter em mente? Que esse bruxismo, seja do sono, seja em vigília, ele tem características próprias. Geralmente, o bruxismo do sono é aquele paciente que fica apertando os dentes, né? O paciente aperta muito os dentes, bem comum. O bruxismo perdão, o bruxismo em vigília é aquele que o paciente geralmente aperta, e o bruxismo do sono, geralmente o paciente range os dentes. Então, se o paciente tiver umas facetas de desgaste, o dente estiver cerrado, possivelmente esse paciente tem um bruxismo do sono, ok?
Então, aí, além disso, o bruxismo pode ser primário e secundário, né? Primário é quando não tem nenhum fator idiopático ali, aliás, não se tem uma causa evidente, então a gente fala que ele é idiopático, e o secundário é quando ele está ligado a uma outra doença de base, bem comum aí do estudo, né? Refluxo gastroesofágico, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, e alguns fármacos que têm sido bastante prescritos pelos psiquiatras, né, obviamente, para controle de ansiedade, e é o que eu falo com os pacientes, às vezes tem que colocar na balança, né, o que, que é mais interessante para o paciente, se é controlar a ansiedade ou se é ter bruxismo. Então, a gente sabe que ninguém morre por bruxismo, mas a gente precisa ter esse cuidado com a saúde bucal. Então, é interessante a gente ter esse diálogo entre os profissionais. Então, muitas das vezes a gente quer conversar com o médico, às vezes o paciente fica resistente, né? Mas é justamente porque nós, cirurgiões dentistas, preocupamos, obviamente, com o corpo no contexto geral, mas o paciente nos procura devido aos desgastes dentários. Então, a gente não vai deixar esse paciente também é, ficar com esse bruxismo ativo. E, falando de bruxismo ativo, o bruxismo não tem cura. O bruxismo ele tem controle. Então, as consequências do bruxismo eu já acabei citando, né? A gente leva esse desgaste articular. E a gente tem vários tipos de placa. A gente tem placas espessas, placas finas, grossas, que seja, placa de uso superior, placa de uso inferior. A gente tem placa do sono, do ronco da apneia, a placa do esporte, né, Gra? Então, assim, existem várias placas. O que vai diferir é justamente o que o paciente apresenta, né? Então, a gente precisa conhecer essa comorbidade. Tem um professor que ele sempre fala, né? A gente só cumprimenta quem a gente conhece. Então, às vezes, muitas doenças passam nas nossas mãos e a gente simplesmente não cumprimenta. Então, passou, você viu, não sabe o que é e acaba ignorando. Isso é muito importante. Então, aqui as consequências na articulação temporomandibular. Então, enquanto especialista em ATM, grande parte das vezes eu vou pedir um exame específico para articulação temporomandibular, independente se o paciente apresenta algum tipo de alteração, apresenta algum tipo de dor ou não, a gente tem várias condições, né, que a gente chama de osteoartríticas e a osteoartrose, que o paciente às vezes não sente dor nenhuma. E aí você vai pedir um exame de imagem, tem um cisto desse tamanho, né? Então, olha o tamanho dessa lesão, esse paciente nunca nem sentiu dor. Ele só apresentava algumas alterações características de desgaste articular. Então, o profissional odontólogo, o paciente abriu a boca, observar se tem algum estalo, se tem algum barulho, barulho de areia, se o paciente abre a boca de uma forma estranha, né? Hoje a gente sabe que abriu de uma forma para os outros profissionais que não são odontólogos, se o paciente abriu, né, desviando, teve uma dificuldade de abrir, de vez em quando coloca. Isso são sinais de que tem alguma coisa errada. E aí, qual que é o problema de você não tratar uma articulação? Né? Então, assim, antigamente nós pedíamos exames. Então, a gente vai e entra naquele limbo, né? Muitos pacientes, eles realmente não têm problemas, ou esses problemas não estão sendo identificados por falta de exames. Se eu não peço exame, eu não vou enxergar a doença. Então, atualmente, a gente precisa realmente abrir mão e pedir exames. Então, infelizmente, aquele paciente que não é detectado a tempo, né? A gente tem vários scores, a gente tem várias categorias aí classificadas, né? Até quando a gente tem critérios minimamente invasivos para tratar esse paciente. E aí, se chega num caso, né, de uma estrutura de uma articulação extremamente degenerada, infelizmente, tem que amputar, né? O termo é bem forte, e ter que colocar uma prótese. E aí você vai ter uma prótese aí para o resto da vida. Então, às vezes foi uma coisa que poderia ter sido evitada e simplesmente passou despercebido. E que bom que tem a prótese, né? Porque você ficar limitado, sem poder mastigar e falar, é bem complicado, mas é preferível evitar. Então, assim, como coadjuvante, né? Hoje o profissional é especialista em dor. É quase impossível ele não estudar sono. Então, assim, se você vai no profissional de dor, independente da área, procure saber se ele é especialista em sono. Então, hoje tem a medicina do sono, tem a odontologia do sono, tem a fisioterapia do sono. É muito importante você entender, porque tudo que trata de sistema nervoso central, as medicações utilizadas, a forma com a qual você vai conduzir o caso, interfere muito e às vezes acaba
interagindo com várias outras áreas, né? No nosso caso, a otorrinolaringologia está intimamente ligada, até porque as obstruções que correspondem à nossa área de atuação, que é a apneia e hipopneia, ela está localizada na região da boca, da orofaringe, então é a via aérea, né? E quem tem acesso às vias aéreas no nível de saúde é o dentista, é o otorrino, é o fonoaudiólogo, muitas das vezes é o fisioterapeuta, né? Claro que tem outros profissionais também, mas de atuação direta, se eu tiver esquecido de algo, me perdoe, mas acredito que sejam esses mesmo. E essa interface odontologia do sono vem justamente porque, às vezes, a gente enxerga ali um paciente com uma boca extremamente envelhecida. E, às vezes, o paciente é jovem, e, às vezes, o paciente pratica atividade física, às vezes, o paciente tem uma alimentação positiva, o paciente, às vezes, ele já chega, eu faço tudo, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Às vezes, ele está com excesso de atividade, né? Então, a gente tem aí muito comum a síndrome de envelhecimento precoce do cálculo, tem sido muito relatada. Então, aí o profissional, né, odontólogo que trabalha muito com saliva, perceber a característica daquela saliva. Então, são muitos sinais preditivos de várias doenças. E lembrando que o bruxismo do sono, ele é altamente frequente e cada vez tem descoberto que ele é a pontinha do iceberg, né? Então, de baixo por debaixo, de trás do bruxismo, que você foi lá no dentista da esquina, pediu para confirmar uma placa, ele às vezes está te protegendo de uma doença muito mais séria, muito mais grave, e você está travando a sua mordida de noite com a placa de bruxismo. Então, isso precisa ser investigado, né? Então, eu coloquei aqui que a odontologia do sono é essa área, né, que abrange aí o bruxismo, o apneia do sono, e os problemas que podem impactar aí na qualidade de sono do paciente, que muitas vezes, às vezes, é a dor, né, que gera esse impacto maior. É, então, a gente traz que é mais comum do que a gente pensa, né? O ronco que a apneia, né? Um a cada três pacientes tem apneia do sono. Então, um a cada três pacientes que senta na nossa cadeira odontológica, ele tem apneia do sono. Então, é 33% da população adulta. É muita gente. Então, falta realmente muita gente está subdiagnosticada. E isso precisa ser investigado principalmente nas mulheres após, né, passar ali pelo climatério, esofágio, climatério e a menopausa, que tem esse distúrbio hormonal muito grande. Então, a gente precisa preocupar. A gente não tem flacidez só na parte externa, né? Vai lá, faz um bioestimulador, um Sculptra, um Botox, mas dentro da garganta, lembra que a gente também tem tecido, a gente também tem músculo e tudo isso derrete, ok? E isso impacta diretamente na sua saúde respiratória. Então, aqui, eu coloquei um slide, acho que coloquei na ordem, né? Alterado, que achei super interessante que a Dani falou, né? Da síndrome metabólica. Então, olha como que a odontologia ela tem essa interface muito grande com várias áreas. Então, hoje, né, eu tenho essa facilidade de conversar, até porque é a minha área, mas a dificuldade do paciente entender que está tudo conectado, né? Então, às vezes o paciente fala, isso não é com você, né? Desculpa, desculpa. Não, desculpa, não, você tem que me passar. Às vezes você fala uma informação para mim que você simplesmente esqueceu de falar com o especialista, ou com o cardiologista, né? Você não falou com o cardiologista que você ronca, você esqueceu de falar. E aí você fica muito limitado, às vezes você fala só com o otorrino, né? Então, assim, é importante sim falar, né? Simplesmente fala. Eu falo. E se estiver falando, às vezes, né, coisas não tão que faça sentido da conta, nós profissionais iremos falar isso com você, paciente, né? Enfim. Então, é interessante. Então, assim, tem essa interface muito grande, nós, dentistas, colocamos um aparelho do ronco da apneia, eu coloquei ele aqui mais para frente, daqui a pouco eu mostro, e ele controla esses níveis de ronco, né? É sabido já na literatura que o método padrão ouro é o CPAP, então tem pacientes que precisam de CPAP, a gente não abre mão, que é uma diferença do especialista, né, do profissional capacitado na neurologia do sono, porque ele vai saber até dar pau no paciente. Então, eu reprovo muitos pacientes. Às vezes eles vêm encaminhados para usar, e eu falo, não, você não é um paciente eletivo, porque a visão odontológica quem tem é o dentista, né? Então, vai ser proposto para o paciente, sim, as modalidades terapêuticas, mas não significa que você vai ser eletivo para aquela modalidade específica. Então, tem muitos pacientes que tomam pau sim, porque eu sei que ele não vai se beneficiar com o que eu tenho para oferecer. E essa visão precisa ser muito bem passada, porque às vezes o tratamento não vai ser muito bem conduzido e você vai criar um, um, uma
uma abordagem aí não tão interessante. Então, você acaba replicando a técnica, falando que não surtiu efeito com o tratamento proposto, sendo que, na verdade, você não era o paciente eletivo. Então, aí vem outros pacientes que, através da sua experiência, não vão se beneficiar porque você disse que não foi positivo, e às vezes não foi positivo para você. E qual que é a relação? Infarto, né? Muita gente infartando aí de noite, e essa associação muito grande com a apneia. Então, a gente precisa observar se o paciente é obeso, se o paciente tem uma circunferência cervical muito diferente, né? É bem clássico. A gente tem medidas, mas não é todo mundo tanto uma fita métrica. Se o paciente tem uma alteração, né, aí de padrão facial, né? Os ortodontistas, eles percebem isso muito mais fácil, padrão, né? Um, dois, o paciente tem uma mandíbula para frente, uma mandíbula para trás. E nós, profissionais, estamos de frente ali, a gente querendo ou não precisa ter esse olhar. Além ali, só da sua especialidade, né? Então, você está de frente para o paciente está conversando com você, automaticamente você precisa fazer essa leitura do paciente no contexto geral. E o paciente que está sujeito a inflamações, né? O paciente que não está com a apneia controlada, ele tende a ter o quê? Uma piora aí, né? Essa associação metabólica que a Dani colocou muito bem, que é a nossa nutricionista, né, da CM, porque o paciente ele vai apresentar dificuldade para emagrecer, ele vai elevar os níveis da hipertensão arterial, ele vai criar resistência à insulina, vai piorar os níveis, né, diabéticos, vem a dislipidemia. Então, assim, é um ciclo que, infelizmente, estava até falando isso com o paciente hoje, a tendência, né, de quem não trata, não controla, infelizmente é progressivo. Toda doença, se ela não tem um controle, ela vai ser progressiva. Claro que tem exceções, né? Mas nesse caso, é muito difícil. Então, tem muitos pacientes, mulheres principalmente, eu não como nada, né? E a pessoa não consegue emagrecer, mas ela não dorme. Então, ela está inflamada, ela está inchada, e aí é um ciclo. Enfim, né? Então, acredito que tenha dado para dar um enxugado. E é isso, aqui já são outros assuntos. Ficou alguma dúvida? Não sei se eu falei tudo que tinha que falar, mas acredito que o fundamental, né, o mais clássico aí, o que mais aparece para a gente, que é o bruxismo, né? Muitos falam do bruxismo. Acho que eu tenha esclarecido. Agora vocês aí, né, podem me perguntar, a Polly e a Patrícia têm essa visão mais de conectar as especialidades, né, enquanto gestoras da clínica, podem ficar à vontade, né? A Gra também está participando aí da nossa odontologia do esporte. E é isso. Meu filho tá fazendo algazarra ali, meu cachorrinho tava esperando ele ficar quieto, mas assim, tive vários, até fiz anotação aqui, vários insights de uma quebra de paradigma, uma saída da caixa mesmo, sabe, José? Por todo canto que eu ando, congresso, curso, leitura, estudo, a gente vê cada vez mais a saúde se unificar, né? Então, assim, os profissionais da saúde, antes de nós aqui dentro dessa sala sermos dentistas, somos profissionais da saúde. E aí, olhar para o bruxismo, para as DTMs e para a DOF, né? Como um assunto da área da saúde. Então, nós estamos muito cansados de ver os nossos pacientes rodar neurologistas, psiquiatras, cirurgião de cabeça e pescoço, até chegar num dentista que se abra para o assunto e que envie para um especialista em disfunção e dor orofacial, quando este clínico conhece alguém especialista, né? Só que aí esse paciente ele já está muito cansado. Ele já está de saco cheio. E ele já perdeu a fé no profissional da saúde. Hoje, você estava comigo lá na CM, né? Infelizmente, ou felizmente, graças a Deus, a gente estava ali cada um num consultório, não consegui nem ver você, né? Mas a gente trocou o paciente hoje e, inclusive, depois de um atendimento seu, quando eu fui passar o plano de tratamento para a sua paciente e fazer a negociação do plano dela, quando ela olhou o preço, falou assim:
eu vou fazer, eu só vou ver com meu marido que se é melhor parcelar, mas eu não aguento mais sentir dor. Eu não aguento mais, eu não aguento mais procurar ajuda. Vamos fazer isso. Sim, vamos começar ontem. Uhum. Então, até quando eu vou dar aula de marketing, gestão, eu falo, gente, tá todo mundo correndo atrás da harmonização e da faceta e dessa odontologia escrota que tá desse jeito, que eu já não aguento mais isso. E as pessoas estão ficando sem tratamento. Pessoas com dor, com problemas reais, né? E aí você pega um paciente com disfunção e com dor orofacial, com zumbido no ouvido e essa coisa toda de apneia, e não sei o quê, e tem dentista que foi lá e vendeu faceta. Ah, é verdade, eu nem falei do zumbido. É A gente- tanta coisa. eu fiquei escutando você e pensando, vou chamar o José para falar disso outro dia, disso outro dia. Porque é algo que pensa, no nosso meio, olhar para o bruxismo. Então, o bruxismo, ele é um distúrbio de comportamento, de movimento do sono, né? É uma alteração comportamental que atrapalha o sono, né? Uma pessoa que dorme mal não tem saúde. Não tem como. Aí, ó, falei, Billy. Aproveitando, então, é igual você falou no início, né, sobre a placa. Um problema que eu vejo muito é disso, o pessoal achar que a placa resolve o problema e pronto. Só que é muito mais complexo do que isso. E às vezes, igual você falou, pode às vezes atrapalhar o caso da pessoa e ela tá simplesmente achando que a placa tá resolvendo a vida dela ali porque ela tem um bruxismo. Isso daí eu vejo demais, demais. É, exatamente. Vamos ver se ele fica quietinho. O que a gente percebe é que, infelizmente, na graduação, José, não está dando tempo. Eu fui professora de graduação, né? A Gra é professora também. Até não sei se você tá dando aula em graduação, Gra? Infelizmente, o professor da graduação sofre muito, porque tem muito a contribuir, muito a dizer. A grade é enxuta, o tempo de curso é pouco, a odontologia ela é subjulgada, ela é uma ciência médica, né? E ela é subjulgada, 4 anos de curso não dá para nada, né? E os nossos alunos lá na graduação, eles não têm maturidade de ouvir certas coisas, porque eles estão envolvidos, fascinados e desejosos desse glamour de ser o doutor faceta e o doutor harmonizador, de ter uma Porsche, andar de lancha, vestir roupa de marca, né? Eu vi isso, ninguém me falou, eu vi isso dentro da graduação. Eu dei aula para aluno assim, que me tratava como uma empregada, eu tô pagando seu salário, né? Então, quando esse povo sai no mercado e se depara com essa situação, a ignorância, né? O povo fala assim: ah, odontologia é caro, estudar é caro, mas quanto custa a ignorância? Tem custado muito caro para os nossos pacientes que têm problemas reais. A gente falou um dia, né, num outro episódio nosso aqui, a gente falou sobre as pessoas precisam de diagnóstico. E não, a nossa classe não está preparada para o diagnóstico. E isso que você trouxe para a gente, Zé, foi algo, assim, vários insights que eu fui anotando que fazem diferenças naquela, sabe assim, na consulta ali, porque eu sou clínica. Eu sou a dentista do mocho ali, da primeira consulta, do plano de tratamento, de levar para vocês. Então, assim, esse combate à desinformação e essa informação de qualidade que você traz, né, olhando para o bruxismo como um assunto da saúde e não o assunto do desgaste dental e o uso de placa, é fundamental, né? Hoje, eu já ouvi de você, já ouvi de outros profissionais, como da Thaís, o bruxismo do bem, né? E aí eu queria te fazer essa pergunta: como que a gente explica para o paciente que o bruxismo pode ser do bem? Pois é. Não, isso aí que você disse de saúde pública, né? Antes de entrar nessa parte, eu até comentei com você que eu vim correndo lá do Mater Dei. Eu tenho um colega que foi ministrar uma aula, ele é da Espanha,
E ele estava falando isso, né? Que lá na Espanha, eles, infelizmente, a odontologia não entra como uma questão de saúde pública, né? Então, assim, como assim que a gente, até hoje, então tem essa depreciação muito grande. E lá é medicina dentária ainda, né? Então, é triste. Mas voltando para essa parte aí do bruxismo, do bem, pois é aquilo. Então, às vezes, o paciente tem um sinal e ele está lá preocupado só em pôr a placa. Vou pôr a placa, o bruxismo está lá avisando, meu querido, tem alguma coisa acontecendo. O jovem, vai lá, eu não vou parar, não vou parar. E o paciente reluta, né? E, na verdade, ele pode estar aí com a apneia gravíssima, né? Até porque a placa às vezes piora, então tem muitos pacientes que chegam, olha, já coloquei uma placa, duas, três, nenhuma dá para mim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vai ver, é um paciente apneico, né? O paciente tem uma apneia. E ali, ó, quantos sinais o corpo dele mostrou. Colocou uma placa, até a placa ele expulsou de madrugada. Então, assim, para um paciente chegar, acordar e tirar uma placa da boca, né? Quando a placa é bem feita, bem delineada, é porque, assim, tô morrendo, tira esse negócio aqui. Então, assim, é uma resposta que o próprio organismo dá, até para o paciente não morrer, né? Então, se eu tô lá tendo apneia, né? Uma coisa que é muito comum é o ronco ressuscitador, né? Muita gente acorda. Ah, acordei com a falta de ar. Puxou aquele último suspiro. Ou seja, isso é seu sistema nervoso central te acordando, né? Quantos episódios de bruxismo antes disso, né? Na verdade, a gente chama de atividade ritmo mastigatória. Quantos episódios ritmos mastigatórios eu tive antes, né? Que às vezes até na infância, né? Que tem sido um assunto muito tratado, que tem aumentado muito o bruxismo. Tem várias questões neurológicas envolvidas também, de formações e tudo. Mas a gente percebe muito. Bruxismo infantil aqui, né? Oi? Você podia vir falar de bruxismo infantil, né? Pois é, a gente tem que marcar, temos que marcar também. Que é um É, desafio nosso. oi? É um desafio meu. Pois é, tem assim, e tem aumentado muito. Então, muitas questões neurológicas sendo aí subdiagnosticadas. Então, tem muito paciente que a gente fala aí que às vezes é diagnosticado com TDAH, né? Às vezes tem vários tipos de transtornos neuropsicológicos que, na verdade, será que essa criança tem isso mesmo? Ou ela está com os mesmos sinais e sintomas clínicos de um diagnóstico e, na verdade, ela só não está tendo a qualidade de sono, né? Ou ela não está brincando o suficiente, ela não tem um lazer suficiente. Às vezes está tão sobrecarregada, assim, mas é um assunto tão grande que a gente tem que realmente Dani, marcar um outro dia, né? Mas é isso, o bruxismo do bem é aquele que está te sinalizando que você está com uma apneia muito grave, você está com um refluxo, né? Um problema esofágico muito grande, ou outros problemas neurológicos também relacionados. o que tem aparecido muito, e aí andei estudando sobre isso, o que que eu tenho visto? Eu tenho visto, principalmente mulheres, desenvolvendo um tique, José, um tique, é literalmente um tique. Eu não quero encostar meu dente, eu não posso encostar meu dente. Aí, língua no céu da boca, É, e aí, assim, dor. Porque, gente, a língua é um músculo. Esses dias, para eu explicar para a paciente que ela tinha que parar de fazer isso, eu fiquei assim com a mão, fiquei assim, ó. Fica assim o dia inteiro. Vai doer, sim. né? O dia inteiro com a mão para cima. Ai, mas como é que eu faço para parar de encostar o dente? Eu, controle-se, acalme-se. Você está dizendo para mim que não consegue controlar o controlável, uma musculatura que é controlável. Aqui, melhore, melhore seu jeito de ver a vida, de ver as coisas. Realize, fique mais tranquila. Sim. Não, e a questão é que essa parte realmente, muitos pesquisam na internet, então assim, é bem difundido o N-position, né? Colocar a língua no céu, eu já faço, já faço. Só que o paciente, né, o paciente da dor orofacial, o paciente bruxista, é um paciente altamente catastrófico. Então, assim, às vezes ele sabe tudo, mas de tanto saber, ele não consegue se controlar. Então, assim, aí ele desenvolve um outro problema, que é isso que você falou, né? Estava com bruxismo, aí parou de apertar os dentes, aí desenvolve um problema, por quê? Com medo de apertar os dentes, ele coloca a língua lá no céu lá. Então, ou seja, trocou seis por meia dúzia, né?
Então, assim, o bruxismo em vigília tem sido muito estudado, né? Durante décadas, muito se falava do bruxismo do sono, mas hoje já se sabe, através de eletromiografia, que a quantidade de bruxismo do sono, né, no contexto geral de uma noite, não é muito, né? Então, assim, a literatura descreve episódios de 5 minutos. Então, o que é 5 minutos diante de um dia de 12 horas? Né? Então, o bruxismo em vigília tem se mostrado muito pior. Então, você trabalhar comportamento, vai mais uma vez, né? Eu fiz uma formação na aula justamente porque o paciente da dor facial é um paciente que você tem que ter a formação em várias áreas, não adianta. Tem uma grande amiga, que ela é especialista também nessas áreas, e é, ela é mestre toda nessa parte de estudos, né, voltados para o yoga, mindfulness. Ela tá, porque você precisa ensinar o paciente a respirar, muitas das vezes, né? Eu fui ensinar ela a concentrar. Então, tem consultas minhas que elas são montadas para ensinar neurociência do comportamento. Então, paro, ensino para o paciente sobre mediador químico, como que funciona lá a nível do sistema nervoso central, né? Eu aproveito e uso o filme, né, o filme do Divertidamente, né? O que que acontece com a alegria quando chega a ansiedade? Então, assim, é umas analogias que a gente precisa fazer, porque o paciente ele fica muito refém de procedimento, né? Eu quero uma placa, eu quero uma visco, eu quero uma trocentese, eu quero. Então, tudo que ele pode pagar, ele vai querer, mas aquilo que depende dele, Ele não quer. ele não quer, porque é mais difícil, né? E aí a gente entra numa outra classe. Se tivesse algum psicólogo aqui presente, ia ser interessante. Ele Mas, quer é, ter quem culpar. Ele quer pagar, ter o exatamente. resultado, quer fazer assim, botão de liga e desliga e ter quem culpar. Mas cada vez É o mais. paciente do pau, né? Que é aquilo que a gente acaba tendo que provar, porque senão vai É, ligar a negatividade do tratamento ao profissional, infelizmente, né? cada vez mais os consultórios estão virando sala de aula, né? É, E aí a gente acaba não dando conta, né? Porque a gente tem que pagar conta. Eu já tenho, ó, meu tempo de consulta já tá estourando. 90 minutos, às vezes 120 minutos, não dá mais do que isso. A gente tem que pagar conta, tem que fazer gestão, né? E aí, essa produção de conteúdo aqui, gente, é muito valiosa. A gente não pode deixar de fazer, porque é a extensão do nosso consultório, é a maneira de falar tudo que não dá tempo de falar lá, né? E de contribuir com informação de impacto social e que transforma e que deixa as pessoas capazes, né, de escolher certo, escolher bem os profissionais que vão cuidar deles, que vão ajudar eles a cuidar de si também, né? sim, não, com certeza. E também o nível dos profissionais, e essa questão, desculpa, dos pacientes. Tem muitos pacientes que às vezes é altamente instruído, né? Que vão buscar ajuda. Então, se a gente não tem aí uma literatura bem validada, se a gente não tem leituras, né? Igual eu atendi uma paciente na segunda-feira, e ela me fez uma pergunta que, coincidentemente, eu li um dia antes, né? Então, assim, no domingo. Desse jeito. Eu falei, olha, por sorte eu vou saber te responder isso. E era uma médica, psiquiatra. Eu falei, por sorte eu vou saber te responder isso porque eu li ontem. Mas se eu tivesse vindo na sexta-feira, eu ia falar com você que eu ia ter que pesquisar. Então, assim, é muita informação. Então, o que eu falo muitas vezes com pacientes é sobre isso, né? Às vezes você vai no profissional que ele faz tudo, acende uma luzinha aí, porque a gente selecionando as áreas já é difícil de você conseguir trazer todo o conteúdo atualizado, então imagina aquele que faz tudo, né? É muito difícil. Eu tava falando com a Paty isso esses dias. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não vou dar conta de estudar tudo que tem para estudar, né? E ser generalista é difícil demais. Estar na frente, estar na primeira consulta é dificílimo. Porque em um segundo você perde a informação que mata o jogo, né? Que dá o checkmate. Então, esse momento é riquíssimo. Te agradeço, José, pela oportunidade, disponibilidade. A gente sabe que a agenda de cada um é difícil, né? Então, assim, agradeço muito e espero poder contar com você em mais reuniões. Você está sempre presente aqui. Quando você não consegue, né, assistir as nossas reuniões, você assiste depois. Isso é muito bom, né? Isso engrandece a gente
E me conforta muito de saber que eu tenho profissionais da equipe como você, como a Gra, que está aqui, como a Paty, né, que se dedicam a sair um pouquinho da caixa, tudo para que a gente consiga ser a oportunidade do paciente de cuidar de si, né? Porque às vezes não vai ter outra, né? Aquele paciente que está na nossa frente ali, às vezes ele não vai dar outra oportunidade de ser olhado para além, né? Então, muito obrigado e deixo para as meninas falarem aí para a gente concluir esse encontro de hoje. Eu queria falar uma coisa sobre o que o José falou, sobre isso de quem acaba ficando em todas as áreas, né? Tipo, às vezes a gente fala assim, procura o especialista de DTM, de DOF, e aí a pessoa vai num clínico e aí o clínico tá resolvendo ali aquele problema só com uma placa, e às vezes, inclusive que eu já vi, é assim, você pode usar a placa, mas se você não se sentir confortável, Botox. Pois é. Nossa, eu escutava isso demais. E aí, é uma coisa que, por exemplo, eu fiz o curso de harmonização. Então, eu sei, aplicar o Botox para um paciente com bruxismo. Mas eu nunca fiz, sabe por que que eu nunca fiz? Porque eu não sei aprofundar nessa área, não tenho conhecimento profundo nessa área para falar assim, esse paciente agora precisa de Botox e eu vou aplicar. Então, se fosse uma coisa assim, passou para o tratamento, o paciente foi indicado, né, pelo dentista especialista e falasse, olha, procura alguém que faça esse tipo de aplicação. Aí eu posso estar fazendo. Mas de já pegar e fazer, igual eu ouvia muita gente falando isso, não, eu prefiro não usar a placa e fazer o Botox. E ela está se prejudicando ali e não sabe. E o dentista que está fazendo isso é como se ele também não tivesse consciência disso. Então, isso acaba sendo um pouco de. Gera indignação na gente, né? Que fica ali tentando procurar a causa para poder explicar para o paciente, para tratar da forma correta. Eu tô Então, isso. pegando tanta iatrogenia na última semana que eu tô indignada já faz uns dias já. Não, e esse assunto é Inclusive, super pertinente até para a gente gravar sobre isso, porque, nossa, isso aí dá uma. Acho que Inclusive, eu acho que a gente devia fazer um conteúdo presencial, ao vivo, sobre Veritá, né? Sobre verdades. O que eu vi e gostaria de nunca ter visto. uhum, nossa, é pesadíssimo. Pelo amor de Deus. Inclusive, tem paciente jovem, bruxista, fazendo botox a cada 6 meses para bruxismo. Depois dos 40 não vai no churrasco, né, José? Não Não tem vai, força, não tem nem mais força para prótese não ficar. adianta. A Oi? prótese não adianta, porque ela precisa do músculo para movimentar. pois é. Osso para fazer implante também, se perder dente, talvez também não tenha, porque a osteopenia vai vir. A Já, osteopenia vai vir. vai bem. Vai vir mandíbula, aí começa a complicar, daqui a pouco já tá com prótese na ATM. Exatamente. Que é um desafio, né? Que é explicar para o paciente que o tipo de fibra do músculo da mastigação é diferente do tipo de fibra do músculo da estética, né? Dos Uhum. mímica. Mas não, isso aí também é um assunto que a gente pode falar no futuro. Ó, é assunto da pediatria, o bruxismo na pediatria, e é o assunto da estética versus. Pode falar sobre harmonização versus disfunção, né? Inclusive, eu sou especialista, né, em harmonização. É, eu acho que esse segundo tema até é mais polêmico, a gente pode levar isso até para o Instagram, né? É, Para falar disso, acho interessante. A Gra ia falar alguma coisa também, Gra? E boa noite. Não, Ah, foi muito interessante, né? Porque a gente fica, como vocês falaram, mais imerso em determinados conteúdos, né? Em determinadas áreas. E eu acho que essa conversa é importante nesse sentido. Assim, depois, né, vai ficar disponível para alertar o paciente. Eu acredito, né, como o José falou, eles já vêm cheio de conhecimentos. E o José pontuou isso muito bem, porque eu acho assim, realmente eles vêm cheios de conhecimentos, mas assim, cheios de informações e às vezes informações vagas, e informações que não são verídicas ou informações onde eles buscam essas informações, né?
Então, assim, eu acho importante isso, esse tipo de conteúdo estar disponível para os pacientes, que eles consigam aproveitar, né? Como você falou, da propriedade com que é falado, da seriedade com que é falado, e não qualquer informação que é vista, né? Tem muitas informações boas, mas a pessoa que às vezes adorei quando o José falou que a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Amei. E realmente, às vezes a pessoa não tem noção de um conteúdo, né, verdadeiro, de uma informação precisa, ela vai absorver o que tem. Então, assim, eu acho muito interessante nesse sentido. E acho que realmente falta isso. Faltam mostrar para os pacientes onde que eles buscam, os pacientes saberem, né, onde eles podem confiar, e também alguns colegas, né, assim, de essa credibilidade maior de cada área, né, de entender o limite. Às vezes alguém me pergunta, às vezes familiar, pessoas, né, sabem que eu sou dentista, me pergunta alguma coisa, eu falo, ó, vou te mandar o contato aqui de uma pessoa que vai conseguir te ajudar melhor nessa área, porque eu realmente não domino, né? Então, eu acho muito importante, e esse tema do José específico, tanto da disfunção quanto, né, da parte do bruxismo, né, da parte do sono e tudo mais, eu acho que é uma coisa que cresce muito com o estilo de vida que as pessoas vivem hoje e tal. Então, realmente, acho que um tema muito importante. Eu gostei muito e absorvi e aprendi bastante. Minha professora querida, né? Eterna professora. Olha, Né? olha, Aham. olha para você ver o nível da coisa. Sua professora te assistindo. É a Pois é. você, tá vendo? Realização É, profissional. feliz e orgulhosa. Aí, Gra. Ô, Gra, uma coisa que você falou aí sobre isso do paciente vir até com informação falsa, isso me fez lembrar que essa semana eu fui entrar no WhatsApp e os grupos que eu tenho de orto tava pipocando mensagem, tipo, fora do normal. Quando eu fui entrar para ver, é um dentista, inclusive, aqui de BH, que uma forma dele divulgar um curso dele, ou seja, marketing, a chamada era: não acredito que em pleno 2024 tem dentistas que ainda utilizam esse aparelho. E a foto de fundo era um aparelho que chama IRAX, um disjuntor, né, da parte de ortopedia. E aí todo mundo surtando, porque tem muitos estudos que falam que até hoje esse é o melhor aparelho para esse tipo de coisa. E aí, todo mundo falando, como assim? Teve gente, os dentistas mesmo comentando assim, porque quando ele falava a chamada, ele falava assim, manda que eu quero para saber mais. E aí nos grupos o povo tá assim, eu falei que eu queria só para saber o que que era. Então, o engajamento dele de marketing funcionou, porque muita gente entrou em contato só para saber. E aí, agora eu fico pensando assim, e o leigo? E o paciente que tá vendo É, aquilo ali? é E às vezes verdade. ele não vai mandar um eu quero. Ele vai simplesmente ver aquela foto do aparelho e quando Vai ele vier mandar em pro consulta profissional. comigo, Eu não ele vai quero. exatamente, ele vai falar: "Não, por que que você está me falando para usar esse aparelho?" Só que Ainda, aí o pessoal recebeu. ainda Hã? vai chamar de atrasada. Exatamente. E o pessoal que recebeu esse feedback dele quando mandou o eu quero era simplesmente para falar sobre aparelhos funcionais, o MyoBraces. Então, é Aham. outro tipo de aparelho para outro tipo de coisa, mas isso não como é que fala? Mesmo assim, não deixa-se de usar, né, para determinados casos, o IRAX, e mesmo assim a chamada dele foi bem sensacionalista, e eu fiquei pensando justamente isso que a Gra falou, porque, tipo, é uma informação que paciente, o leigo que pega, para ele aquilo ali é verdade, é um dentista falando, e aí, pronto, de onde que tá vindo a informação, né? Também somos de nós, né, dos dentistas. O assunto Mas mil o fato de ele não querer usar, o é, fato de ver informação, ele tá ótimo, é isso mesmo. o assunto Exatamente. funcional não invalida não invalida a eficácia do IRAX. Não. Mas foi o tipo de chamada, tipo um marketing para o dentista ir atrás dele, falar eu Sim, né? Como quero, deixa eu assim? ver. Como É, assim? Eu acho que Entendeu? você pode vir, acho que cabia uma notificação no CRO e uma advertência, cara, não faz isso, que de serviço. Uhum. É de é verdade. serviço.
É aquilo, né? Tudo pelo marketing. Pelo marketing. Hoje está sendo assim, infelizmente. Né? Ontem eu falei para um consultor de negócios que ele queria que eu fizesse umas coisas que não. Eu falei para ele assim: eu fecho. Se for para fazer isso aí, eu fecho. Não, gente, limite. Limite. Põe limite nas ações, né? Eu achei interessante, é Exatamente. isso que a gente está falando de aluno de graduação, né? Eu fui num congresso, esse que teve aqui em Belo Horizonte, do Expo Dental, Uhum. e achei super pertinente a pergunta de uma aluna, que ela simplesmente perguntou assim para o palestrante, né? E como ser ético no Instagram, no meio de tanta diversidade de conteúdo? Porque, assim, eu estou perdida. Então, ela é uma estudante de graduação, já identificou esse ponto, né? Dessa questão da parte ética, e realmente é isso, né? Que a parte mencionou aí. Se perdeu, né? Então fica muito difícil, muito complicado. É. Só que se a gente não se posiciona, não coloca a cara na medina e fala e produz e fala o contra, porque o único jeito de combater a desinformação é se posicionando, se posicionando muito forte, né? E aí é uma crítica pessoal, que eu espero que não agrida ninguém, mas quem se omite, quem não faz, está sendo conivente com a situação que nós estamos vivendo na odontologia. Assim, do fundo do meu coração. Quem cala, consente, né? Então, de vez em quando vocês me veem postando lá, né? Para pedir para vocês colocarem a boca no mundo e sair falando. E não necessariamente a gente precisa ficar famoso e fazer milhões de seguidores. A gente só precisa fazer diferença aqui, no nosso meio, porque fazendo diferença aqui, alguém vai sair, algum paciente vai sair daqui e levar aquilo que importa no lugar que precisa, né? Sim. Né? Bora então? Bora. Bora. Um Boa beijo, noite, pessoal. gente. Até mais, gente. Boa Esse é o... noite, até mais. Tchau, tchau. Tchau.